Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vocês estão vendo a imagem da tela no meu zóio, agora que eu estou vendo aqui. É prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alessandro, professor de Geografia do Alcubo, certinho? Beleza? Eu sei aí que nós estamos aqui, a equipe de professores estão resolvendo as questões para vocês, não é? Das provas anteriores. Só lembrando que é fundamental você, além de fazer as provas, né? Fazer os simulados que o Alcubo oferece. Se você não é aluno, não é? Procure informações como que funciona a metodologia do Alcubo, certo? Quem é aluno, além de ter as aulas, né, professor de excelência, materiais excelentes, a gente também tem a bateria de simulados para vocês treinarem cada vez mais. Então, existem estágios para você passar, para você ser aprovado, e fazer simulados, fazer questões, consultar as questões anteriores, os comentários das questões anteriores e fazê-las, faz parte do processo de aprovação, e é por isso que o Alcubo tem grandes índices de aprovação nos vestibulares regionais, como, por exemplo, na UFT, né? Na Unitins, vestibulares como a UEMA, e também, não é? Estamos aí com ótimas aprovações no Enem, na turma Enem, porque nós batemos nessa tecla de que você tem que fazer a sua parte, estudar, e também a gente oferece um leque de resoluções de questões e de simulados para vocês, certo? Então, isso de hoje é uma etapa que vocês têm que passar, rever as provas anteriores. Lembrando que quem já está dentro do Alcubo, não é? Vocês fizeram uma ótima opção de estudo e vocês já sabem como é o processo. Agora, quem não é, quem está assistindo aí pelo YouTube, não é? Além de deixar o like, né? E comentar sobre os vídeos dos professores, comentar sobre as suas dúvidas, não é? Você também seja bem-vindo a conhecer o Alcubo do jeito que a metodologia que está dando tanto certo e que começou no Maranhão o curso e hoje tem alunos do Brasil todo, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, como eu disse para vocês, o meu nome é Alessandro, né? Sou formado em Direito, Economia e História e vou comentar, né, minha paixão, que é Geografia, prova de Geografia para vocês. Bom, nós vamos começar, né, de uma forma da mais antiga para a mais recente prova, de 2021 até 2023. Serão algumas provas, e hoje eu vou comentar das duas provas que ocorreram no ano de 2021. Lembrando que esse ano teve duas provas, porque foi um ano conturbadíssimo, devido, né, aos problemas de pandemia que nós tivemos. Beleza? Então, nós tivemos duas provas neste ano. Uma prova aplicada 28/2/2021 e a próxima prova a gente vai ver daqui a pouco, certinho? Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Essa é a prova, esse daqui é o PDF da prova, não é? O início da prova, o término, tal. As instruções que você tem que sempre seguir, respeitar, senão você pode ser retirado da prova, né? E essa prova teve, a partir da questão número 17, certo? Tivemos aí, não é? A questão 17, relacionada à geografia, minha área, a questão 18, 19 e a questão número 20. É uma prova que foi considerada de nível cansativo pelo tamanho das questões, porém, você tem questões que, se você lê-las atentamente, você conseguiria resolver com tranquilidade, certinho? Mas se você observar, as provas, ela foi uma prova extensa, e você, com certeza, na questão 17, você já poderia estar até com um certo nível de cansaço, né, pela concentração que teve, né, até aqui, se você seguir a ordem, né, a ordem de questões, né?
Então, vamos lá, pessoal, vamos pegar e vamos fazer essas questões aqui e fazer os comentários delas, certo? Vamos lá, pessoal. Questão número 17 de geografia. Leia a seguinte definição. O mapa é a construção mais lógica e rigorosa do mundo das imagens. Beleza? Ela representa a realidade, né? Então, é um conceito que existe aqui sobre o mapa. Então, nós já começamos aqui na questão com um conceito, né? Um conceito meio abstrato, assim, não é? Um conceito. Beleza? Há, contudo, quem pense que ele é obra apenas de especialistas e de acesso restrito às poucas pessoas. Na verdade, o mapa existe duas partes, né? A parte da construção do mapa, a criação do mapa e a interpretação do mapa, né? Geralmente, a criação do mapa, atualmente, lógico que despende uma certa técnica, não é? Principalmente quando você percebe que hoje nós estamos na era digital, então a cartografia digital, é lógico que você tem que ter uma certa técnica. Dificilmente alguém conseguiria produzir um mapa de excelência apenas com a sua vontade. Então, tem que ter a técnica, né? Mas, ao outro lado, que é o lado que cai nos vestibulares para a gente, é a interpretação do mapa. A interpretação do mapa é tranquila, pô, não é? É você pegar o mapa e ler o mapa, certinho? Tentar abstrair dele a ideia que existe nele. Isso é comum, isso é democrático, qualquer um pode fazer isso, certinho? Lembrando que o mapa tem uma informação a ser dada, uma ideia a ser transmitida, e você, como consumidor, né, vamos dizer assim, como leitor desse mapa, você vai entendê-lo de forma mais adequada à sua realidade. Então, é basicamente isso. O mapa tem uma carga ideológica e você pode entender essa carga ideológica, entender passivamente e ativamente, com seu senso crítico, né? Tudo bem? Então, isso daí é o que cai na prova. Geralmente, o sujeito dá o mapa para a gente interpretar, certo? Não para produzir. Eu nunca vi numa prova de vestibular alguém pedindo para desenhar mapa, não é? Pede-se as técnicas, como se usa as técnicas, e pede o quê? A interpretação dele, que é o mais básico dos básicos, né? Por isso, ao longo da história, tem sido objetos de usos dos mais diversos, sobretudo no campo político e militar. É mapa, né? Saber onde o inimigo está, qual é a forma estratégica de você entrar no território inimigo, certo? Você pontuar, não é? Vamos dizer, no mapa, não é? Os locais de melhor acesso para chegar até a retaguarda do inimigo, até o inimigo, não é? Então, essa daqui é a função clássica que todos os vestibulares gostam de lembrar, né? O mapa, ele, acima de tudo, foi um objeto, não é, de uso militar. Então, aqui é uma função que nós estamos diante do mapa, beleza? Então, começamos com o conceito e já estamos na função. Não é, portanto, de estranhar que o mapa também serve para fazer a guerra. Discordo, eu acho que quem faz a guerra é o homem. O mapa é um instrumento para você vencer a guerra, certinho? Porém, sua maior utilidade é para promover a paz, diminuir a discórdia e informar a todos os cidadãos indistintamente sobre a especificidade do território que eles habitam. Aí você tem outras funções, a função mais social, né? A função mais você conhecer o espaço que você vive, que você comercializa, uma função mais econômica, né? Então, aqui nós temos outras funções, né? Começa, acima de tudo, no uso militar, porque era caro obter um mapa, né? Lá no século XVI, por exemplo, grandes navegações também, né? Mas você tem o quê? Você tem o uso, por exemplo, não é? No território, você conhece o seu território. Eu mesmo, um dia desses, eu estava em Minas, aí eu entrei numa cidade grande que eu não sabia o caminho e coloquei no Google Maps, né, para me guiar, né, até o local que eu queria, certinho? Que era o cemitério da minha tia, que faleceu. Então, é assim. Então, você pode perceber que eu usei o mapa por uma finalidade não militar, né?
certinho? Então, o mapa tem, portanto, várias dimensões, entre elas, a que mais inibe as pessoas quanto ao seu uso e sua leitura é a dimensão técnica, realmente. A dimensão técnica, você precisa de técnica para produzir um mapa, certo? Então, isso daí é claro que você, simples estudante, né, postulante de uma vaga na universidade, não vai conseguir produzir com certa facilidade. Mas interpretar é uma das habilidades que o Enem cobra, que a UEMA cobra, que todos os vestibulares cobram, certinho? Então, nós temos aqui funcionalidades e conceito, né? Quando a gente fala em usar o mapa no nossa necessidade e demanda interpretativa para conhecer a guerra, para conhecer a localização dos inimigos, não é? Para praticar comércio, ou pelo simples fato de você sair, não é, de um lugar ao outro, passeando com a família, usando o mapa, não é? No seu veículo, né? Um sistema de navegação que tem o mapa, não é? Geralmente, o mapa que mais se encaixa isso são chamados mapas temáticos. Aqueles mapas clássicos nos vestibulares que tem o tema e tem a legenda, tem um título, certo? Quando eu falo assim, coloco, por exemplo, uma planta, um mapa de uma cidade, e coloco assim, sede do Alcubo, né? E aí eu pontuo no mapa onde que é a sede do Alcubo, certo? Eu estou, na verdade, utilizando um mapa temático. O que seria esse mapa temático, professor? Ué, tem um tema, né? Ó, você tem uma cidade e a sede do Alcubo, aí tem a localização lá, certinho? Aí tem a legenda, às vezes, para você também se identificar. Então, o mapa do Brasil físico, Brasil, dos blocos econômicos do mundo, da vegetação do mundo, são todos chamados de mapas temáticos, que são aqueles que têm o título, que geralmente é o tema, e tem a legenda para te informar sobre os elementos, os símbolos que tem no mapa, certo? Então, nós temos aqui vários mapas temáticos, né? Econômico, histórico, físico, político e demográfico. E nós temos a característica e utilização dele, certinho? Bom, vamos dar uma olhadinha nesses mapas aqui, né? De viés temático, não é? Aí, claro, cada tipo de mapa aqui vai ter, por exemplo, mapa mundi, blocos econômicos, né? Mercosul, aí vai variando aí de acordo com uma grande área econômica, histórica e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses itens aqui, o que seria que tem de característica utilização que estaria errada e identificar a alternativa correta, né? Vamos lá. Econômico. Representa as atividades produtivas e financeiras com dados socioeconômicos para monitorar a pobreza, a fome, a distribuição das indústrias e de determinados tipos e serviços. Bom, este mapa, essa descrição, eu acho, na minha opinião, que ela extrapola um pouco a função de um mapa meramente econômico, né? Por exemplo, identificar a pobreza, a fome, tem um pé no social também, né? Então seria um mapa mais socioeconômico, dividido a importância aí. Mas assim, não compromete a questão, beleza? Não compromete a questão. Tanto é que é o gabarito da questão. Mas é o que eu digo, geralmente rotas marítimas, rotas comerciais, não é? Fluxo de informatividade, não é? Que mais? Mapeamento dos blocos econômicos, mapeamento dos países que formam o Mercosul, a União Europeia, não é? Concentração de indústrias no Brasil, no mundo, são mapas mais tipicamente puramente econômicos. Mas tudo bem, vamos imaginar que ele está falando numa conotação mais socioeconômica, e ele também mostra o mapa da pobreza e o mapa da fome. Tudo bem, vamos colocar essa daqui como é correta, certinho? Então, olha só, quando eu destacar de amarelo, certo? Eu estou destacando a alternativa correta e estou destacando algo importante, né, que você tem que lembrar lá na prova, lá na hora, lá, como, por exemplo, um conceito, não é? As funções do mapa. Quando tiver de vermelho, certo?
que é o que eu vou colocar agora, né, de destaque de marca-texto vermelho, é o que faz da questão errada, beleza? Vamos lá, mapa histórico. Mapa histórico, o mapa mais legal que eu lembro, assim, é a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Aquilo lá é um mapa histórico, certo? O mapa, por exemplo, famoso também, é a divisão do Brasil pelo Tratado de Tordesilhas. Nossa, eu lembro desse mapa aí também. O outro mapa bonito, assim, que eu lembro quando eu estudava história, e eu fiz história, né? Era aquele mapa dos fluxos dos bandeirantes pelo Brasil. Olha que massa, eu adorava aqueles mapas lá, né? A posição, a localização das cidades da Mesopotâmia. É massa também, ó, certinho? O tamanho do Império Romano é outro mapa clássico que eu lembro, né? Vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Representa o rústico. Não, não representa o rústico. Representa algo que já passou, né? Não importa se seja rústico agora ou não. O que tem de rústico quando você pega o mapa do Império Romano? Olha a área do Império Romano. Não tem rústico ali. Ali é um mapa que mostra o tamanho do Império Romano. Já ficou meio estranho isso daqui, ó, esse rústico aqui. O envelhecido com traços da contemporaneidade para se compreender como as pessoas, em outros tempos, concebiam o seu espaço financeiro e a densidade demográfica. Não necessariamente. O que ele está falando é da evolução da produção do mapa. Então, por exemplo, quando você pega um mapa, né, como um mapa produzido no século V, no século XV, não é? Por exemplo, o mapa de Mercator, ele é um mapa bem rústico, é um mapa antigo, mas isso não quer dizer que ele é um mapa de temática histórica. A gente usa, por exemplo, alguns mapas digitalizados para mostrar hoje o tamanho do Império Romano, não é? Então, eu acho que ele na verdade, ele confundiu a temática histórica com um mapa antigo, ultrapassado, não é, que hoje não exerce com certa clareza as suas funções de informar com a maior precisão possível, que os mapas digitais acabam assumindo essa relevância, né? Então está errado. Mapa físico, mapa do relevo do Brasil, localização dos dobramentos modernos, mapa da vegetação do Brasil. Nossa, e aqueles 3 clássicos mapas, né? Mapa de Haroldo de Azevedo, do relevo do Brasil, Aziz Abseiber, Jurandir Ross, que é todo fatiado, todo né? Todo picotado, né? De tanto relevo que tem, né? Climas do Brasil. Nossa, tem um monte de mapa físico que mostra os aspectos físicos, né? Beleza? Ó, representa os espaços naturais e econômicos. Não. Tá errado aqui. Já tá errado. Certinho? Beleza? Mas vamos tirar esse econômico. Representa os espaços naturais de um ambiente para mapear informações atualizadas dos rios, do relevo, da vegetação e da população de uma dada região. População também seria um mapa mais demográfico, né? Concentração das pessoas, né? Aí você olha, por exemplo, é perto dos rios da Amazônia, mas você tem aí uma carga de informação demográfica, certo? Geralmente mapa físico não traz isso. Mapa político, né? Regiões do Brasil, estados do Brasil, certo? O mais famoso assim de vestibular que eu lembro, além das regiões do IBGE, né? Você tem também o mapa dividindo bloco socialista de bloco capitalista, Europa socialista, capitalista, né? Esses mapas são mais políticos. Isso daí é massa. Representa a distribuição dos territórios nacionais e econômicos. O que o cara está querendo fazer com essa palavra econômico aqui? Meu Deus! Para delimitar as fronteiras entre os países e a divisa entre os estados, as cidades e os fluxos socioeconômicos. Não, né? Isso não é função do mapa político, mostrar aspectos econômicos e fluxo socioeconômico de mercadorias, por exemplo? Sim, não. Certinho? Bom, por exemplo, fluxo socioeconômico e fluxo econômico seria a função do mapa econômico, né? População de uma dada região, na distribuição dela, seria demográfico. Vamos ver por que está errado.
representa as populações e os ambientes naturais. Você pode concluir sobre a posição das pessoas em função dos ambientes naturais. Mas o mapa demográfico representar ambientes naturais, aí não. Se ele for puramente demográfico, como está propondo aqui, não, né? Para abranger a concentração econômica, aí, ó, econômico de novo. Você pode concluir alguma coisa sobre economia, né? Agrupamentos étnicos pode ser, densidade demográfica, dinâmicas ambientais também é difícil, viu? Você pode concluir alguma coisa olhando para a dinâmica demográfica, mas você não pode usar o mapa para informar tudo isso que está dizendo aqui. Aí não seria temático, né? Seria um bololô todo. Então está errado. Então a alternativa correta é a alternativa A, de I love you. Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Vamos para a próxima. Essa prova de 2021, ela tem um layout muito ruim, viu? Porque, por exemplo, em vez dela colocar aqui questão número 18, né, essa daqui era 17, ele não colocou. Ele colocou as informações do número 18 e depois é que colocou o 18 lá embaixo. Isso daí eu acho que dá uma certa confusãozinha, né? Olha só, as rotas do narcotráfico, então, vamos lá. As rotas do narcotráfico organizaram-se essencialmente em torno dos eixos centro-americanos e caribenhos, buscando os vastos mercados norte-americano e europeu. Então, ele está dizendo que as rotas da droguinha, né, da maconhinha, da cocaína, das drogas, não é? Organizaram-se nos eixos centro-americanos, caribenhos, em busca do vasto mercado americano e europeu, que é o mercado consumidor que eles mais gostam de observar, né? Aí vamos lá. Isso daqui está no mapa, no texto 2, que é o mapa, né? Olha só, zonas de produção, essas daqui são as zonas de produção, eu vou dar um destaque maior aqui. As zonas de produção, onde que eu estou destacando de amarelo, cor da minha mão, a minha mão está amarela hoje, certo? Ó, e aí você tem, a partir daqui da zona de produção, o escoamento buscando os mercados do América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, e buscando a Europa também, né? Você pode perceber que uma das rotas para se chegar nos Estados Unidos e na Europa passa pelo Brasil, pela fronteira entre Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, né? Brasil e Peru, Brasil e Colômbia e Venezuela. Você percebeu isso? O Brasil, portanto, é rota do narcotráfico, certinho? Beleza? Então, o território brasileiro, que tem produção de drogas, principalmente no sertão nordestino, tem até o polígono da maconha, né? Ali é bastante famoso, inclusive, mas a função do Brasil dentro da chamada narcotráfico internacional é meio de passagem para se buscar os mercados da Europa, onde as setas, e os Estados Unidos também, onde as setas apontam, né? Vamos lá, então dá para ver isso pelo mapa. Olha só, texto. Nos anos 70, a queda dos preços internacionais dos bens agrícolas tropicais estimulou a substituição de cultivos tradicionais pela implantação da coca e da maconha. Então, aqui ele fala o seguinte, olha, o povo está deixando de plantar mandioca e plantar coca. Ele está falando literalmente isso. O povo está deixando de plantar feijão e batata e plantar coca. Gente, se eu tivesse uma fazenda e eu imagina que eu esteja plantando feijão. E aí eu percebo que o mercado, eu não vou nem falar do mercado ilegal, mas o mercado legal, ele joga na minha cara assim, planta soja que você vai ficar rico. É lógico que eu vou plantar soja. Se o cara diz assim, planta milho que você vai ficar rico, eu vou deixar de plantar batata, eu vou deixar de plantar feijão, certinho? Eu acho que os caras, né, de países como Peru, Bolívia, Colômbia e México pensaram do mesmo jeito, só que aí eles foram para o lado da ilicitude, né?
que é no caso de plantar drogas, né? Plantar plantas que se produzem drogas, né? É bom lembrar que é plantas que produzem drogas, matéria-prima, porque, na verdade, por exemplo, a folha de coca já está adstrito na manifestação popular de países como a Bolívia, certinho? Então, existe um lado bom da planta. Você tem que tomar cuidado para você não ter preconceitos culturais, né? Ah, os caras lá só plantam coca. Eles plantam coca porque eles precisam também, né? Só que aí você tem a matéria-prima para se produzir psicotrópicos. Então, esse é o problema. O problema aqui é a finalidade da matéria-prima, né? Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Nos anos 70, a queda dos preços internacionais de bens agrícolas tropicais, como o café, como a batata, né? Batata nem tanto, mas o café, ou outros tantos, produtos banana, essas coisas, né? Estimulou a substituição dos cultivos tradicionais, geralmente em forma de plantations nesta região, para implantação de coca e maconha. Então, a gente poderia dizer assim, ó, professor, isso acontece, né? Implantação disso daqui, porque é mais lucrativo, né? É mais lucro, né? É mais lucro. Certinho? O Peru, a Bolívia, a Colômbia e o México tornaram-se grandes produtores de entorpecentes. Não é bem entorpecentes, é matéria-prima para se produzir entorpecentes, entendeu? E aí, geralmente, se produz lá também, mas se fala matéria-prima. Se ele está falando de coca e maconha, de coca, né? Então, na verdade, é a produção da matéria-prima, né? Aí você tem lá os cartéis produzindo as drogas. Tá, vamos lá. Então, continuo. O narcotráfico é uma importante fonte de renda e de trabalho para parte das populações desses países. É verdade. Tanto a renda, né, daquele que produz a coca, como aquele que trabalha no narcotráfico, certinho? Medellín e Cali foram criados grandes cartéis de produção e refino de cocaína, aí tá certo. Nos anos 80, estabeleceu-se uma aliança entre os narcotraficantes e os guerrilheiros de esquerda do Sendero Luminoso, que é um grupo, né, de manifestações marxistas, esquerdistas, né, que perturbavam justamente a elite econômica peruana. E o M19 colombiano. Não só o M19, como as Farc também, né? Certinho? Mais do que nunca ficava evidente a fraqueza dos governos latino-americanos que estimulou os Estados Unidos, ou que estimulou os Estados Unidos a enviar assessores militares para o subcontinente e criar, no final da década de 80 e início da 90, o famoso Plano Colômbia, né? Aqui você pode lembrar os Estados Unidos e o Plano Colômbia para combater o narcotráfico. Certinho? Beleza? Fácil demais, né? Isso lá nos idos de 1990, acabando com os cartéis de Cali e Medellín. Então, veja bem, primeiro você está aqui diante de um texto que mostra a substituição de uma cultura por outra devido às vantagens econômicas. A produção, ele acaba descrevendo, né, informando, né, essa questão aqui é uma questão mais dissertativa, expositiva, que acaba informando aqui para a gente os locais onde que tinha grande produção de entorpecentes dentro da América Latina, certo? Então, vamos lá, de acordo com os textos 1 e 2, tem que ser com os dois, viu, gente? Uma das causas, olha só, uma das causas da expansão do narcotráfico está relacionada. Bom, a causa é justamente uma mudança no mercado internacional em relação a preços. Isso daí fez. Ninguém está falando assim, nossa, tem muito maconheiro lá nos Estados Unidos, vamos produzir para eles. Não é isso, não. O texto está dizendo o quê? Está dizendo que mudou-se a produção por causa de preços no mercado internacional. Organizações diversificadas de novas rotas a partir da Argentina. Meu filho, aí tu é cego demais, né? Se você colocar uma questão dessa, tu tá cego demais. Não tem nem rota pela Argentina. Nem a droga gosta da Argentina, ó. Nem passa nada aqui, certinho? Então tá difícil, hein? Então tá errado aqui. Então essa daqui tá errada. Beleza?
Está errado, não tem nem que marcar aqui, porque está tudo errado. É só olhar no mapa. Expansão da produção de maconha na América Latina. Que doideira é essa? Ah, mas o texto diz isso. O texto está dizendo isso, mas ele pediu a causa disso. Isso daí é a consequência de uma causa, certo? Na verdade, o sujeito aqui ele tentou te enganar. Por quê? Porque ele está aqui mostrando uma consequência da causa que ele está perguntando. Então, está errado aqui. Certinho? Mudanças sofridas no sistema financeiro internacional. Nossa, que questão merda, né? Está falando de sistema financeiro internacional. Mas você tem que forçar um pouco a sua mente para dizer o seguinte: nossa, mudanças sofridas pelo sistema financeiro internacional. Eu acho que ele está falando de comércio internacional, certo? Porque o sistema financeiro é outro papo, não é? Está inserido no comércio internacional, mas tem a ver mais com finanças, mudanças de políticas de Estado, não é? Se você forçar um pouquinho, fala de dinâmica de bolsa de valores, sistema financeiro, bancos, tal, né? Eu acho que o cara aqui, ele se expressou errado, certo? Eu acho que ele quis falar em mudanças nos valores comercializados de insumos, de produtos agrícolas no mercado mundial, no mercado internacional, mais relacionado a comércio exterior, certo? Então, eu acho que ele falou meio que equivocado aqui, mas é a alternativa correta. Tudo bem? Beleza? Porque mudou o preço, né? Tem mercadorias que ficaram mais baratas, diminuiu a margem de lucro, e outras, que no caso são as drogas, que mostravam uma margem de lucro melhor, né? Se fosse sistema financeiro, de fato, tinha que falar de banco, políticas públicas, né? Relacionadas à macroeconomia. Vamos lá. Economias produtivas dos principais países latino-americanos. Não tem sentido isso aqui. Por quê, professor? Porque ele não mostra isso. Ele falou só o seguinte, ó, deixaram de produzir isso para produzir isso. Ele não está falando assim em economias produtivas, qual que é mais produtiva do que a outra. Então, está errado também. Gerência das Farc na disseminação das drogas nas Américas. É impossível você saber qual é a gerência das Farc. Certinho? Primeiro que as Farc, ela é um grupo armado, não é, revolucionário colombiano, de conotações de esquerda, que tenta, não é, desestabilizar o cenário político da Colômbia. Hoje está muito fraca as Farc, né? Mas é um grupo, né, que para uns é terroristas, para outros são revolucionários, né? Certinho? E aí o que acontece? Eles usam dinheiro do narcotráfico. Eles até facilitam a produção de narcóticos, né? Só que ele não está falando de gerenciamento das Farc sobre a cadeia produtiva, não. Então está errado aqui também. Certinho? Então a alternativa correta é a alternativa muito ruim, por sinal, alternativa C, de Alessandro, um menino carinhoso. Certinho? Vamos para a próxima agora. Ó, de novo, né? A questão 19 começa e ele só coloca o número 19 aqui embaixo. Bom, vamos ver o que ele diz aqui. Seja no inverno ou no verão, as previsões do tempo frequentemente anunciam a chegada ou aproximação de uma frente fria. Certo? Olha só, quando a gente fala em chegada, aproximação de uma frente fria, certo? Na verdade, pessoal, é uma massa de ar fria que chega. Você coloca assim, ó, é massa de ar fria que chega, certo? Geralmente, ele está falando do Brasil, deixa eu ver. Bababá, ele não está falando do Brasil, mas eu vou dar o exemplo do Brasil, tá bom? Que é o que cai, né? Ó, é quando a massa polar atlântica chega no Brasil, certinho? Ela chega lá do sul do Brasil, né? Ela chega geralmente no inverno, beleza? Ela é mais forte no inverno, provocando frio, por exemplo, no sul do Brasil, e chuva também.
a chamava chuva frontal, né? Geralmente ela produz no inverno chuvas, as chamadas chuvas frontais, certo? E o quê? E frio, né? Porque ela é fria, beleza? Preparando-nos para enfrentar alguns dias com temperaturas mais baixas, então aqui já mostrou a função aqui, e de vez em quando acompanhado de chuvas, sim, as chuvas frontais, beleza? Então nós temos aqui as chuvas frontais, então tá certo, é o que eu falei aqui, é bem típico lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, certo? Beleza. Segundo especialistas, a frente fria é uma zona de transição entre a massa de ar quente, que recua, porque ela não tem força, né? Se é inverno, ela não tem força, e a outra é ar fria, que ela vem forte e empurra a massa quente para outro lugar, né? Segundo especialista, a frente fria é uma zona de transição entre uma massa de ar quente e outra fria, que geralmente se forma em regiões de grande contraste térmico, geralmente no que a gente chama de climas temperados, regiões temperadas do mundo, como a gente tem ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, quando a massa de ar ela chega, a frente fria ela chega, ela empurra para outro lugar a massa de ar quente. Quando a massa de ar se desloca, leva as condições de temperatura, de pressão e umidade com as características de sua área de origem. Então, aqui, pessoal, é muito importante, ó, ele está descrevendo a dinâmica de massa de ar, certinho? Tudo bem? O que seria isso? Seria assim, por onde ela passa, ela transfere para a região as características dela. Se ela chega com umidade e provoca-se choque térmico com um contato com a massa quente, vai gerar chuva, chuva frontal. Se ela é fria, ela entra no lugar frio, certinho? Tudo bem? Igual eu quando eu vou nas festas, eu sou uma pessoa caliente. Então, quando eu chego perto das pessoas, as pessoas ficam muito quentes, ficam muito calientes também, porque eu sou caliente. Então, essa característica que eu passo para as pessoas, entendeu? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá? Por exemplo, os corintianos devem estar tristes, porque o time é ruim demais. Então, quando você assiste um filme, um jogo do Corinthians, você fica chorando. É a característica que passa na presença do Corinthians, né? Para falar do Corinthians, tá? Do Flamengo também. Certinho? Também é a mesma coisa. Então, veja bem, o que você percebe? Você percebe que quando a massa com as suas características entram, ela vai transmitir essas características. Beleza? Bem interessante isso. Essas frentes alteram as condições climáticas dos lugares. Sim. Se uma massa fria chega, vai ficar frio. Se tiver choque térmico, né, com contato das massas quentes e frias, e tiver umidade em uma delas ou nas duas, vai gerar chuva. Tá tudo bonitinho aqui, tá tudo certo. Vamos lá, e aí você vê aqui, né? Geralmente a massa fria mais pesada, ela é mais densa, né? Lembra que densidade é igual massa por volume, né? Quando você está frio, você está contraído, o volume diminui e a densidade aumenta, então fica mais pesado, vamos dizer assim, né? E aí vem por baixo. E a massa quente, o ar está dilatado, se o ar está dilatado, essa setinha vai para cima, certinho? E o que? A densidade vai para baixo. Diminui, né? E ao diminuir, você fica mais levinho e aí fica lá no alto o ar quente, né? É por isso que você coloca ar quente no balão para ele subir, certo? Tudo bem? Então ele fica mais no alto, tá? Vamos lá. Pode-se afirmar que a frente fria é uma consequência da alternativa A. Choque entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, ok. Isso daqui faz parte, né, da frente fria, em que a primeira, ou seja, a massa fria, faz a quente recuar. É isso que eu falei. Quando uma massa forte chega, a outra vai embora do lugar. E o lugar que estava quente fica frio. Certinho? Ok, alternativa A, de I love you. Alternativa muito boa. Certinho? Vamos ver a outra. Encontro de duas massas de ar frio. Não. Não. Se é frente fria, é que a outra massa ela é mais aquecida. Incidência de uma massa de ar seco e uma massa de ar frio.
Eu não falei disso. Eu falei que ela pode vir úmida ou pode vir seca, mas a frente fria, você tem que analisar a temperatura, não o quantitativo de umidade. Está errado. Convergência de uma massa de ar úmida e uma massa de ar semiúmida fria, na qual a primeira aumenta a pressão e a segunda a temperatura. Meu Deus, eu não sei interpretar isso daqui, não. O cara misturou tudo. O cara misturou tudo, deu um nó na minha cabeça agora. Meu Deus do céu. Eu achava que era bom de interpretação, mas daqui está tudo errado, meu filho. Primeiro que a massa de ar quente, não é? Ela não aumenta a pressão, ela geralmente está numa zona ciclonal, uma zona baixa pressão. Quem faz com que o vento, a massa se desloque, é a diferença de pressão entre dois lugares. O lugar quente, você não tem uma zona anticiclonal de alta pressão, é ao contrário, você tem uma zona ciclonal de baixa pressão. Oh, meu Deus do céu, me assustou essa 2 aqui. É muito ruim essa questão, essa alternativa, tudo errado. A divergência de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Tá. Na verdade, é um encontro delas, não a divergência. Mas vamos ver o que está dizendo aqui. Em que a segunda, a quente, né, faz a primeira recuar. Não. Aí não. A massa fria, é a frente fria, a massa fria que faz a quente recuar. Então, está errado. Então, a alternativa correta, a alternativa A também. Certinho? Beleza? Então, você está aqui com uma questãozinha bem tranquila, cuja alternativa é a alternativa A. Agora, vamos aqui para uma da época, né? É a COVID, né? Certinho? Compare as informações dos textos 1 e 2 para responder a questão 20. Certinho? Beleza? Entre analistas ouvidos, a avaliação é de que os programas de governo para a manutenção da renda e do emprego devido à crise sanitária provocada pela Covid-19, doença causada pela nova severa acute, severe, né? Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, a chamada SARS-CoV-2, tiveram impacto positivo na economia. Certo? Com especial destaque para o auxílio emergencial, então está falando aqui do Brasil, né? Tais medidas foram decisivas ao sustentarem a demanda dos consumidores, garantindo a recuperação parcial dos segmentos da indústria, do comércio e do serviço. Então, ele está dizendo aqui que as medidas do governo para manter a fluidez comercial, né, o consumo de itens, de mercadorias, foi muito bom, né, foi satisfatório por causa do auxílio emergencial, certo? Lembrando que o auxílio emergencial é aquele auxílio dado às pessoas que teriam que ficar em casa, né, isolados devido à pandemia. Esse último é o que inspira maior preocupação, sobretudo, esse último que? Serviços, né? Esse último é o que inspira maior preocupação, sobretudo pela participação de 75% no PIB brasileiro, 75%. Entre março e junho de 2020, o setor acumulou queda de 14,5% no valor de receitas, segundo o IBGE. O resultado de junho, uma alta de 5% na comparação com maio, representa o primeiro crescimento após 4 retrações mensais consecutivas. Em fevereiro de 2022, mesmo fora da pandemia, 2020, né, houve recuo de 1%. Certo? Então, ele está falando aqui do setor de serviços, né, de comércio e serviços, que representa 78% do PIB brasileiro. O Brasil é basicamente comércio e serviços. Certo? Vamos lá. Para além das mudanças de renda, o PNAD, certo? Covid de julho de 2020 afere alguns comportamentos em relação à pandemia nos diferentes estratos econômicos sociais, conforme o texto 2. Então, ele quer saber
pelo título. Isso daqui é um gráfico temático, né? População com renda domiciliar per capita por classes agregadas de salário mínimo até julho de 2020. Então, de 2012 até 2020. 2012, você pode perceber, olha só, que o número de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo recuou. Então, com certeza, essas pessoas foram para o lado da classe média, né? Com renda média de meio a 2 salários mínimos, né? E aí você tem um aumento aqui. O que oscilou bastante foi acima de 2 salários mínimos, foi para 8, foi para 32, depois recuou para 37. Só lembrando que 2020 não tinha ainda os efeitos marcantes da Covid, né? Certinho? Pelo menos no início, até a metade do ano, né? Vamos lá, ó. Comparando a população com renda domiciliar per capita entre 2012 e 2020, de acordo com o texto, e o impacto do auxílio emergencial no Brasil causou. Cara, é muito doido isso daqui, né? Porque esse gráfico aqui, olha só, esse gráfico aqui, ele até diz, né? Entre março o setor acumulou, tananana, ó, resultado de junho, uma alta de crescimento, tananana, certo? Mesmo fora, pelo menos você tem que ver, ele quis dimensionar nos primeiros 6 meses, na verdade, de Covid, né? Por isso que ele colocou 2020 aqui inteiro, mas ficou meio fajuto, deveria ser até junho de 2020 para ver os efeitos reais, se foi por causa do Covid ou não, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí você percebe que isso daqui, o cara descreve aqui uma política pública, fala que afeta a economia, então isso daí é tipicamente interpretação de texto. Aí ele mostra um gráfico aqui em forma piramidal, mostrando a proporção entre maior renda, média renda e baixa renda. E coloca as numerações de crescimento, oscilação aqui, oscilando para mais, oscilando para menos. Então isso daqui é uma mera interpretação de mapa, não tem nada de geografia aqui. Aqui tem interpretação de mapa, de infograma, de um gráfico. E aí você pode perceber que a alternativa E, não é? Porque as outras estão erradas, é só você olhar o gráfico. Ele está aqui, ó, queda do número da população com renda per capita menor de meio salário mínimo entre 2019 e julho de 2020. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o zóio, você tem que usar o zóio. Você olha, vai com o zóio no gráfico para ver se confirma aquilo que ele está falando, certo? Da alternativa A, B, C e D, quando você coloca o zóio no gráfico, não é, você percebe que está errado, porque o gráfico ele diz algo diferente para você. Agora, olha o que diz aí, queda do número da população com menor renda. Vamos ver, e de 2019 a 2020. Então, em 2019, tinha 65 milhões de pessoas ganhando menos de meio salário mínimo, certo? E olha só, reduziu para 52. Deve ser o efeito do auxílio emergencial, certo? Porque pega pelo menos uma parte aí da Covid, né? Mas olha só que bonitinho, ó. Então, recuou. Independente que seja por auxílio emergencial, ele só diz isso. Ele só quer que você interprete. Pronto, a alternativa correta é a alternativa é de Alessandro, um menino muito especial. Certinho? Beleza? E aí a gente conclui a primeira prova. Certinho? Primeira prova concluída. Certo? Vocês vão me encontrar nas próximas provas. Beleza? Então, até mais. Deixe o seu comentário, deixe seus comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal também do Ao Cubo para vocês receberem informações e receberem também, né, com certeza, resoluções de outras provas, né, resoluções de outras questões de geografia e de tantas outras matérias que você tem necessidade de estar completo, vamos dizer assim, para fazer uma boa prova, né? Certinho? Um abraço para vocês, até mais.